Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina de Operações Imobiliárias. Nesta aula, estudaremos sobre o exercício da profissão de corretor de imóveis, a fundamentação legal que regulamenta esta profissão e o histórico do seu surgimento. Além disso, falaremos sobre o mercado imobiliário, sua estrutura e atores, o papel do corretor de imóveis, bem como suas responsabilidades, atribuições e deveres. Eu sou a professora Thaís de Melo Giaimo e vou acompanhar vocês nesta aula de operações imobiliárias. Vamos lá? Bom, se estamos falando sobre operações imobiliárias, nada mais justo do que começarmos a entender do que se tratam operações imobiliárias e qual a função ou atribuição do corretor de imóveis nesse contexto todo. Para começarmos, temos que ressaltar que apenas corretores de imóveis podem exercer os atos privativos inerentes à profissão de corretor de imóveis. E daí essa colocação pode parecer até redundante, pois parece óbvio que apenas corretor de imóveis pode exercer atividades privativas de corretores de imóveis, ou seja, as operações imobiliárias. Porém, não há redundância nenhuma nessa colocação e este ponto realmente precisa ser esclarecido. Isto porque há um consenso geral que outras formações ou outros profissionais também podem realizar operações imobiliárias, o que não é verdade. Quando a lei trata que apenas corretor de imóveis pode exercer ou pode realizar operações imobiliárias, um profissional, por exemplo, formado em engenharia, um advogado ou um arquiteto, não tem, se não realizarem a habilitação profissional, além da sua formação específica, também se formarem como corretores de imóveis, e nós vamos ver quais os critérios para isso, eles não podem realizar operações imobiliárias. O engenheiro fará parte de engenharia da negociação, assim como o arquiteto trabalhará com a sua formação específica. Ao advogado caberá a análise jurídica daquela transação. Porém, a intermediação não é possível para essas outras formações, a não ser, como eu disse para vocês, que eles complementem a formação deles e também ali se tornem corretores de imóveis. Vamos entender agora quais são essas atividades privativas ou atos privativos do corretor de imóveis. Vamos lá. O corretor de imóveis, como nós falamos, apenas e tão somente este profissional é o que pode realizar as operações imobiliárias, que consistem em, primeiro, intermediar. Então vejam que a figura do corretor de imóveis é uma figura central numa operação imobiliária. Ele intermedia, ele fica no meio da negociação, ele ouve de um lado, faz a proposta para o outro lado, vem com uma contraproposta para aquele, que já tinha feito a proposta originária. Então, ele fica gerindo o negócio, administrando a negociação, intermediando como figura central da operação imobiliária. Quais operações podem ser essas? Vamos lá. Primeira, compra e venda de imóveis. Compra e venda de imóveis. Então, quem intermedia? O profissional corretor de imóveis. Segunda, promessa de venda ou promessa de compra e venda de imóveis. Vocês conhecem essa promessa de compra e venda no dia a dia profissional de vocês como compromisso de compra e venda. Este é o nome do instrumento jurídico que formaliza uma promessa de compra e venda, é o compromisso de compra e venda. E qual a diferença entre o contrato de compra e venda e o compromisso de compra e venda, o contrato de compromisso de compra e venda? Muito simples. No contrato de compra e venda, nós temos ali uma negociação praticamente imediata. Então, há o pagamento, já faz ali a lavratura da escritura e a situação se concretiza naquele momento, não há uma dilação temporal. Ao passo que no compromisso de compra e venda ou na promessa de compra e venda, nós temos uma negociação que perdura no tempo.
Por exemplo, quando as partes estipulam no compromisso de compra e venda ou na promessa de compra e venda que reservam-se ali o prazo de 30 dias para verificarem as certidões dos imóveis. É possível também que após esse prazo de 30 dias, as partes, o comprador e o vendedor, convencionem prazos para pagamento, prazos esses que se prolongam no tempo. Então, por exemplo, um pagamento parcelado, ou seja, a efetivação, a finalização do negócio jurídico desta compra e venda de imóvel só se realizará, só terá um termo quando? No último pagamento, no dia que for realizado, né, ali a última quitação, for realizada a última quitação. Então, vejam que estendeu no tempo, vejam que houve ali uma postergação no cumprimento desse contrato. Por isso, promessa, né? Um promete para o outro que comprará e o outro também, né, se compromete a vender um imóvel conforme ali o tempo for decorrendo. Segunda possibilidade de intermediação, na verdade, terceira possibilidade de intermediação, a cessão e promessa de cessão. Vejam, no instrumento de cessão ou no instrumento de promessa de cessão, que seguem mais ou menos o mesmo padrão que nós falamos para o contrato de compra e venda e para o compromisso de compra e venda com relação ao tempo, nós não temos ali um direito de propriedade sobre o imóvel. Nós temos uma expectativa de direito. Por isso, nós não falamos em compra e venda, porque não se pode, né, comprar e vender aquilo que não se tem. Então, no instrumento de cessão, nós temos a cessão de uma expectativa de um direito de propriedade. Querem ver através do exemplo como ficará muito mais fácil entendermos do que se trata a cessão e a promessa de cessão? O direito dos sucessores, ali, o direito dos herdeiros com relação a algum imóvel deixado, né, por ocasião do falecimento de alguém. Vejam que essa propriedade, para ela ser fixada na mão dos herdeiros, para que ela conste na matrícula do imóvel em nome dos herdeiros, é preciso se atentar a um rito, a um procedimento jurídico, né, e judicial específico, que é o processo de inventário ou processo de arrolamento de imóveis, que atualmente pode ser feito, inclusive, extrajudicialmente pela via cartorária. De toda forma, enquanto não concluído esse processo, veja, os herdeiros, eles não são proprietários ainda desse bem imóvel, de forma alguma, mas eles têm muito claro, protegido pela legislação, a sua expectativa de direito, né? Não tem mais ninguém que tem mais expectativa de direito sobre aquela fração ou sobre aquele imóvel do que esses herdeiros. Então, eles não precisam aguardar todo esse processo que às vezes pode demorar anos para negociarem esse imóvel. Só que eles não podem vender porque ainda não é deles. Mas eles podem ceder essa perspectiva de direito, essa expectativa de direito, ou que nós falamos ali, cessão de direitos sucessórios, é o nome tecnicamente mais correto para esse instrumento. Então, cede os direitos sucessórios, não cede o direito de propriedade, aí seria compra e venda, porque eles não são titulares ainda deste direito de propriedade. Que mais, pessoal? Quarta possibilidade, a permuta e alocação. Vejam que também nessa atividade privativa, apenas o corretor de imóveis pode mediar permuta. Permuta é troca de imóveis, então nós podemos permutar imóveis que tenham exatamente o mesmo valor, né? Um entrega para o outro como forma de pagamento o seu imóvel e recebe também outro imóvel dado na troca. Então nós temos ali permuta integral, permuta, né, com o valor cheio dos imóveis. Mas também nós podemos ter, por exemplo, a permuta parcial. Quando eu entrego na compra de um imóvel, eu entrego o meu imóvel como parte de pagamento e complemento a diferença do preço ali em dinheiro, em parcelas, em financiamento, enfim. Então vejam que eu permutei uma parte do imóvel, né? O meu imóvel que eu entreguei serviu para abater ali o saldo de pagamento e a diferença vai ser paga em dinheiro, por isso seria uma permuta parcial.
mas é, né, troca de toda forma. Também a locação. Locação, vocês bem sabem, né, sempre conhecida na praxe ali ou no cotidiano do corretor de imóveis como tendo as figuras do proprietário e do inquilino. Nós usamos mais a expressão atualmente locador e locatário, então ao invés de inquilino, porque se chamava a lei do inquilinato, e aí, né, ficou muito comum no meio, enfim, no mercado imobiliário, adotar a expressão inquilino. Então, esse é o locatário, inquilino é o locatário. Então, essa intermediação de aluguel também só pode ser feita pelo corretor de imóveis. Veja, pessoal, quando eu digo para vocês que só pode ser intermediada pelo corretor de imóveis, estou dizendo sobre os termos da negociação. Né? Qual o valor do aluguel, qual o prazo de pagamento, qual a garantia que será dada para aquele contrato de locação, o que não afasta, não inviabiliza, por exemplo, a verificação por um profissional advogado dos termos desse contrato, né? A realização do instrumento, do contrato de aluguel. Isso sim, isso pode e deve ser feito por um advogado. Mas a negociação em si, como nós falamos um pouquinho lá atrás, de ouvir a proposta, de formular uma contraproposta, enfim, apenas e tão somente o corretor de imóveis pode intermediar essa negociação. Também com relação à incorporação e loteamento, cabe ali a intermediação do profissional corretor de imóveis. Nós dedicaremos uma aula só para falarmos de incorporação e loteamento, mas por enquanto já antecipamos aqui que também caberá ali uma função, um ato privativo do corretor de imóveis fazer essas intermediações. Por último, um dos outros pontos, né, que cabem e devem ser exercidos ali de maneira inafastável pelo corretor de imóveis é que eles exerçam o seu posicionamento, que eles opinem sobre a comercialização imobiliária. Veja, você, profissional corretor de imóveis, apenas você conhece de mercado, você estudou, você tem todo o conhecimento técnico, o conhecimento de negócio para fazer ali a intermediação imobiliária. Então, não tem mais sentido, não há, né, como afastar, na verdade, a possibilidade de vocês opinarem, né, dizer para o cliente de vocês, olha, esse preço aqui está errado, olha, esta forma de pagamento não é a forma que o mercado tem trabalhado. Veja, esse financiamento aqui não é o mais adequado para você. Então, opinarem de forma ali posicionada, de forma justificada, a partir do conhecimento técnico que vocês adquiriram. Opinião aqui não é eu acho que, né, eu entendo que, mas sim, eu acho que baseado nesta informação, eu entendo que fundamentado neste dado estatístico, nesta pesquisa específica. Então vejam que é uma opinião com corpo, né, uma opinião corroborada por dados comprovados. Pessoal, sobre a fundamentação legal do exercício da profissão do corretor de imóveis, não vou aprofundar aqui com vocês, porque vocês terão, né, novamente esse tópico tratado na aula de legislação e ética. Porém, só vou citar aqui para vocês que 3 são os instrumentos principais que regulamentam o exercício da profissão. É a resolução COFES de 1962, a lei 6.500 de 78 e o decreto 81871 também de 78. Como que essas legislações apareceram? Como eu disse para vocês, no início aqui, né, no nosso Brasil, no nosso país, não tinha a profissão de corretor de imóveis. Como que nasceu, então? Qual que é a origem dessa profissão? Teve início com o período colonial, quando chegou a corte portuguesa real ao Brasil. Então, quando eles vieram, houve essa perspectiva de bens imóveis, de terrenos, de propriedade, que até então não se tinha nem noção da importância e do valor desses bens. Em 1807 surge a figura do quê? Dos agentes de negócios imobiliários, que são os corretores de imóveis atualmente. Que na época, pessoal, tinha uma limitação muito grande com relação à comunicação, à troca de informações. É claro, né, em 1807, por exemplo, não tínhamos telefone, celular, né, mídia impressa, enfim. Então, isso limitava que um corretor
corretor, na época o agente, né, soubesse que tem um imóvel à venda, que tem alguém interessado na compra, né, não se podia fazer anúncios. Então, a parte de comunicação era extremamente restrita, não tinha mesmo como fazer a informação circular rapidamente. O que eles faziam à época? Então, eles se reuniam nos locais mais movimentados da cidade, em ocasiões específicas, e todos que tivessem interesse em saber sobre imóveis iam a esses lugares e aí conversavam, né, a informação, a comunicação fluía pessoalmente, né, a partir dessas idas nos locais de maior movimentação. Em 1937 surge o primeiro sindicato de corretores de imóveis. Veja, não é uma legislação que regulamenta o exercício da profissão, mas é uma reunião de vários agentes de negócios imobiliários que se unem, se juntam para pleitear, né, interesses comuns da categoria através da formação desse sindicato. Já em 1962, sim, surge a primeira legislação que regulamenta a profissão do corretor. E também, em 1962, houve a primeira reunião do Conselho Federal de Corretores de Imóveis no Brasil, que é o nosso COFES, e que estabeleceu, essa reunião federal estabeleceu a necessidade de criação de CRECs regionais, né, que são os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, como nós temos a formatação hoje, o COFES e os CRECs, né, respectivos ali a cada região. Então, em 1962 surge a primeira legislação que regulamenta de fato quem pode ser corretor, o que o corretor pode fazer, o que apenas o corretor de imóveis pode exercer, enfim. Em 1978 nasce o decreto estipulando condições para ser corretor de imóveis, que é a formatação que nós temos hoje. Para ser corretor de imóveis, nós temos que ter concluído o curso técnico de transações imobiliárias, mas proceder o registro lá no CRECs respectivo. Então, né, essa orientação, essa exigência legal desses dois requisitos cumulativos nasceu em 1978. Atualmente, nós temos a figura do corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis contemporâneo, ele é um profissional extremamente técnico, extremamente profissionalizado, dotado de conhecimentos em diversas áreas, né, do saber e, enfim, né, nessa formatação que vocês já conhecem. Sobre o nosso mercado imobiliário, quem que compõe o mercado imobiliário? Quem que vocês acham que trabalham como atores desse mercado? A primeira impressão que nós temos é que o mercado imobiliário ele é composto apenas por corretores de imóveis e os proprietários ali de imóveis, mas não é verdade isso. Também fazem parte, além dos corretores de imóveis deste mercado imobiliário, os leiloeiros. Os leiloeiros, portanto, ali que fazem a negociação, fazem a oferta, né, fazem ali o fechamento do negócio dos imóveis submetidos a leilão, por exemplo, por falta de pagamento, por dívida, por inadimplência. Então, esse profissional, ele exerce também, né, uma importante atuação no mercado imobiliário. Além disso, os peritos, dentro dessa expressão peritos, nós podemos englobar também a figura dos avaliadores de imóveis. Então, né, é claro que para as negociações acontecerem com o preço justo, com o preço correto, né, é importantíssimo que nós tenhamos ali a atuação, o exercício dessa figura de avaliador de imóveis. Por que eu falei junto perito e avaliador de imóveis? Porque o avaliador de imóveis é um perito. Ele, né, ele tem a técnica, ele sabe o que ele está fazendo, ele faz um parecer técnico sobre aquela função que ele exerce. Então, se o avaliador de imóveis quiser trabalhar como perito judicial, ele exercerá também essa função de perito. Que mais? Também fazem parte, então, as construtoras, as incorporadoras e os loteadores.
Claro, pessoal, né? Para que haja imóveis para serem negociados, é necessário que os imóveis sejam loteados, sejam incorporados e sejam construídos. E nenhuma construtora constrói os imóveis para si, para aumentar o seu patrimônio. É claro que as construtoras fazem e colocam esses imóveis no mercado visando lucro, visando ali a receber mais do que elas investiram naquela construção. Porém, quem é que faz essa máquina girar? Quem é que faz o negócio acontecer para as construtoras? O corretor de imóveis, a figura do corretor de imóveis. Por fim, as assessorias de análise de crédito. São elas que fazem a avaliação de risco dos clientes para liberarem ou não os financiamentos imobiliários. Além desses, pessoal, outros atores são envolvidos no mercado imobiliário, como, por exemplo, os estagiários aqui, né, que estão ainda em fase de formação para se tornarem corretores de imóveis, os fornecedores de insumo e mão de obra para a construção civil, as administradoras de imóveis, as partes envolvidas nas operações imobiliárias, também são atores do mercado imobiliário, os agentes de financiamento, os escritórios especializados e todos os prestadores de serviço no ramo imobiliário. Vejam que o mercado imobiliário é um mundo, né? É uma junção ali de várias atividades com vários atores. Sobre as responsabilidades e deveres dos corretores de imóveis, saibam que o exercício profissional da corretagem é regulamentado pelo nosso Código Civil, pelo Código Penal, pelo Código de Defesa do Consumidor enquanto fornecedores de serviço no mercado, o Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis, que é a Resolução de 92, desculpem, a Lei das Contravenções Penais e, por fim, outras normas publicadas pelo Poder Público e pelo CRESE também. O CRESE e o COFESP, eles têm essa autonomia também de criar normas, de criar regulamentações que devem ser seguidas pelos profissionais. Enfim, o papel do corretor de imóveis na nossa sociedade é um papel que vai além da venda pela venda, né? Não é apenas ali a consecução ou recebimento de uma comissão específica. O corretor de imóveis, ele desempenha uma função na sociedade, ele tem uma função social muito nobre, muito importante na sociedade contemporânea. Vejam que é este profissional que realiza sonhos. Como nós vimos ali nos atores do mercado imobiliário, é o profissional corretor de imóveis que faz o mercado girar, né? Não adianta nada comprar mão de obra, contratar mão de obra, comprar material para construção, lotear, construir, incorporar, fazer condomínio, avaliar imóvel, se não tem venda, se isso não é comercializado, se as operações imobiliárias não são feitas. Vejam que a máquina não gira, e não gira por conta o quê? Dessa peça importantíssima que é a figura ou a atuação do corretor de imóveis. Então, pessoal, vejam que a função é muito importante, né? Ser corretor de imóveis tem ali uma perspectiva muito importante ou imprescindível na sociedade como um todo, especialmente para o mercado imobiliário. Por fim, e contando, né, ou partindo, ou considerando, na verdade, esta importante função do corretor de imóveis, é imprescindível também que seja exercida da forma mais ética possível, né, da forma ali mais transparente, porque enquanto realizadores de sonhos, eles comprometem a vida de famílias de acordo com as orientações, de acordo com os aconselhamentos técnicos que eles deram. Então, vamos fazer da forma certa, da forma correta, né, para que as pessoas também que confiaram em vocês não tenham problemas futuros. Enfim, vamos praticar agora um pouquinho acerca dos ensinamentos que nós tivemos até agora. Então, vamos testar aqui, vou propor para vocês uma questão. Apesar de haver regulamentação específica determinando que apenas o corretor de imóveis pode realizar operações imobiliárias, certos profissionais com ensino superior completo, tais como advogados, engenheiros e arquitetos,
também podem intermediar operações imobiliárias. Essa afirmação está correta? Ela é falsa ou verdadeira? Considerando que nós ensinamos até agora, que vocês assimilaram, é possível que outros profissionais, ainda que tenham ensino superior completo, também realizem operações imobiliárias? Então não, né, pessoal? Isso é texto de lei, está expressa essa vedação na legislação que regulamenta as operações imobiliárias, ao afirmar que tratam-se de atividades privativas de corretor de imóveis, ou seja, apenas aquele que é corretor de imóveis no texto da lei, tem o TTI concluído, fez ali sua inscrição no Cresce, apenas esse profissional pode realizar operações imobiliárias e mais nenhum outro, ok? Chegamos ao final de mais essa videoaula sobre operações imobiliárias. Não deixem de acessar o Saiba Mais na sua plataforma.